E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. É mais um vídeo da série. Sim, amiguinhos, acreditem, está sobrando emprego no Japão. Tem bastante emprego no Japão, né? Olha só. Homens de meia idade no Japão recorrem aos empregos de entrega do Uber Eats em meio à pandemia. Então você vê que o pessoal está recorrendo ao Uber Eats para trabalhar, porque não tem emprego, ou o emprego está muito baixo, o salário. Olha aí. As costas das pessoas que passam nas estradas em bicicletas ou motocicletas carregando grandes sacolas térmicas quadradas se tornaram uma cena típica em áreas urbanas no Japão. Esses indivíduos estão trabalhando para operadores de serviços de entrega de alimentos como Uber Eats. Esses empregos estão fortemente associados aos jovens trabalhadores de meio período, pois permitem que eles utilizem seu tempo livre enquanto aceitam solicitações de entrega por meio de seus smartphones. O jornal Mainichi conversou com vários trabalhadores na casa dos 50 anos que começaram tais empregos em meio à pandemia do coronavírus. Em um canto de uma rotatória em frente à estação de Eiaro Tachikawa, a cerca de 30 quilômetros do centro de Tóquio, um homem olhava para a tela de seu smartphone com a bicicleta parada. Recebi um alerta. Acabou de chegar uma ordem. Foi o que disse o homem antes de pedalar na direção de um McDonald's, próximo em sua bicicleta elétrica. Era meados de dezembro de 2020 e estava um pouco mais frio do lado de fora do centro de Tóquio, mas o homem se manteve aquecido enquanto pedalava e colocou sua jaqueta na cesta da frente da bicicleta. O homem de 51 anos, que tem mulher e filho e tem um local de trabalho habitual em um hotel no centro da capital, onde já trabalha há 20 anos. No entanto, os hóspedes que usam o hotel caíram 80% desde março do ano passado, em meio à disseminação do coronavírus. E o homem praticamente não teve trabalho lá. Embora seu contrato de trabalho seja renovado a cada ano e garanta o pagamento de seu salário base, ele não recebeu horas extras, que representam grande parte de sua renda. Seu pagamento mensal caiu entre 100 mil ienes a 200 mil ienes, que dá cerca de 959 dólares a 1.918 dólares. É uma queda muito brusca, né? Vamos falar a verdade. Morando em uma casa na cidade de Tachikawa, no subúrbio de Tóquio, um homem assume uma hipoteca da casa, né, com 15 anos restantes. O trabalho de sua esposa, relacionado ao cuidado dos filhos, não foi afetado pelo coronavírus, e suas vidas não correm risco de desmoronar imediatamente. No entanto, os exames de admissão da filha no ensino médio ameaçam a família e as despesas do cursinho, incluindo as taxas de aulas de verão, são um grande fardo. Quero deixar minha filha continuar no cursinho, sem cortar várias coisas, disse o pai. Ele aceitou o desafio de trabalhar como entregador, o que parecia ser um trabalho de baixo risco de infecção e o que poderia complementar sua renda. O homem primeiro fez a compra online de uma grande mochila que incluía o logotipo do Uber e uma mochila de isolamento, né, no caso da Uber. A mochila demorou 3 semanas para chegar, depois de fazer o pedido. Talvez porque muitos outros também tivessem decidido começar a fazer esse trabalho paralelo, né, durante o estado de emergência. O processo para iniciar o trabalho é fácil e não requer entrevista. O sistema funciona de forma que, uma vez que o indivíduo apresente um documento de identificação pessoal e passe a concordar com os termos descritos, possa receber os pedidos imediatamente. O homem fez sua estreia como entregador em maio passado, usando a bicicleta de sua esposa. Os distribuidores do Uber Eats podem visualizar pedidos para as lojas próximas em um aplicativo de smartphone, com base nas informações de localização de onde estão atualmente. Eles podem, então, escolher se aceitarão as entregas. O primeiro trabalho de entrega do homem foi
um rame para dois, o que é considerado difícil para iniciantes, porque imagina carregar aquela gamelinha lá sem derramar o caldo, né? Ele se lembra de ter ficado nervoso enquanto transportava a comida, temendo que pudesse derramar. O interior de sua boca estava aparentemente ressecado após, após a partida, e ele voltou para casa naquele dia, exausto, das 3 ou mais entregas que realizou. Imagina como o cara ficou tenso ali carregando isso aí. Porque até sem carregar aquela gamela ali. Porque quem não conhece a tigela de lame é mais ou menos desse tamanho, assim. Lotada de caldo para você fazer a entrega. Você já imaginou só? À medida que foi se acostumando ao trabalho, passou a trabalhar por mais horas. Em alguns dias ele fazia entrega das 9 horas até as horas depois da meia-noite do dia seguinte. Depois de um tempo, ele comprou uma bicicleta usada, no caso com pedais elétricos, no caso assim, comprou uma bicicleta elétrica. Ele descobriu que perdeu 9 quilos. O homem falou que ficava nervoso o tempo todo quando pedalava nas estradas ao lado dos carros e disse: "Você vai se envolver em um acidente se não estiver se concentrando muito bem. Mesmo que haja uma ciclovia, ela é estreita e às vezes quando os carros estão próximos é muito assustador." É igual para nós que dirigimos aqui no Japão, né, quando você passa de um lado de um ciclista, né? Porque se você acontece alguma coisa com o ciclista, e o ciclista bate no seu carro, meu, imagina a dor de cabeça que isso dá. Né? Porque geralmente assim, os ciclistas têm sempre razão em relação ao carro, da mesma forma que o pedestre tem sempre razão em relação ao ciclista. É mais ou menos assim que a lei do Japão dá preferência. Então, se um ciclista bate no pedestre, é falta de atenção do ciclista. Da mesma forma que um carro bate num ciclista ou numa moto, é falta de atenção do motorista do carro. Então, por isso que quando nós dirigimos aqui no Japão também a coisa é tensa, tá? Não é assim, oba-oba, igual no Brasil, não. Como tem aqueles motoboys, cachorro louco lá, como é que se diz, né? O jornal Mainichi encontrou outro homem de 50 anos em frente à estação de Eiaro, Hachioji. Ele disse que mora na cidade suburbana de Tóquio de Hachioji e trabalha como motorista de táxi. Sua empresa suspendeu temporariamente os negócios devido ao coronavírus e sua comissão desapareceu. Outro desempregado, né? Como ainda restam 35 anos em seu empréstimo do caso assim, do financiamento, a hipoteca ali, ele está sentindo a pitada de uma redução mensal de 200 mil ienes, o que daria cerca de 1.920 dólares na renda. Embora ele procurasse empregos de meio período como segurança e entre outros empregos, não conseguiu encontrar nenhum. Então você vê que não está tendo serviço, não está tendo. Você vê que a própria reportagem já está trazendo, né? Embora ele procurasse empregos de meio período como segurança, entre outros empregos, ele não conseguiu encontrar nenhum e começou um trabalho paralelo como entregador do Uber Eats. Ele fez sua estreia na bicicleta de 3 velocidades, 3 marchas do seu filho, que tem uma cesta acoplada, e faz entregas dentro da cidade. Ele perdeu 7 quilos enquanto suava diariamente, ao contrário de seu trabalho como motorista de táxi. O termo Jizo, estátua budista, aparentemente usado entre esses distribuidores para descrever a ação de ficar perto de áreas onde os restaurantes estão concentrados, a fim de receber os pedidos com eficiência. Faz sentido que muitos distribuidores possam ser vistos perto das lojas do McDonald's que recebem muitos pedidos. Enquanto vários distribuidores se reúnem em torno dos estabelecimentos, eles trocam informações entre si, como qual restaurante é rápido para servir as refeições ou equipamentos convenientes para prender os telefones celulares nas bicicletas. Essa interação por meio de compartilhamento de informações transcende gerações. O citado homem que trabalha em um hotel também conversou com um jovem entregador durante a entrevista, e eles se perguntaram
como receberam as notificações de pedidos. Um lugar conhecido entre distribuidores como Parque Diso existe na parte central de Hatyodi. O spot tem bancos e um local confortável para ficar. O taxista disse que inicialmente permaneceu na sala de fumantes um pouco ao lado, mas tornou-se frequentador assíduo do parque após ser abordado por um entregador mais jovem. Os entregadores se contatam e se encorajam por meio do Twitter, da Line e outras mídias sociais. E o homem diz que não sente nenhuma sensação de solidão, apesar da maioria de seus colegas de trabalho serem mais jovens do que ele. Ele disse: é uma comunidade saudável, sem hierarquia. Fica estimulado por meio de conversas com os jovens. Estilos de trabalhos em que os empregados não pertencem a uma organização e repetem trabalhos ocasionais como os distribuidores do Uber Eats são conhecidos como trabalhos de show. Eu não faço ideia porque trabalho de show, mas o salário é instável e o trabalho não garante um emprego permanente, mas o funcionário do hotel disse: o trabalho ajudou no orçamento de minha casa e eu teria me sentido mal se não tivesse feito nada. Então dá para vocês terem ideia que muitas pessoas estão recorrendo ao Uber Eats aqui no Japão para complementar as rendas. Tanto o taxista como o homem que trabalha no hotel, você viu que eles ficaram sem serviço por causa da pandemia. Tanto que os táxis não estavam rodando e os hotéis com poucos clientes. Então serviço zero. Então dá para vocês terem ideia. Também houve um indivíduo que se sentiu salvo por esse tipo de trabalho, independentemente da pandemia de coronavírus. Shuichi Taira, 52 anos, que faz entregas em Hatyodi e Tachikawa, teve problemas de relacionamento no local do trabalho, na empresa onde trabalhava, e deu um grande passo para trabalhar em tempo integral como integrador, a partir da primavera de 2020. Ele disse que o trabalho é gratificante, pois ele não está amarrado para nenhuma organização e pode trocar informações ativamente com outros distribuidores, independentemente da idade. Alguns libertadores chamam Taira pelo apelido de Lenda, mostrando seu carinho por eles. Embora o trabalho de entregas tenha o mérito de um estilo de trabalho livre, também tem seus desafios. Embora os trabalhadores possam ganhar uma quantia cada vez maior se enfrentarem várias entregas com eficiência, sua renda não sofrerá nenhum aumento no caso de seu trabalho, se ele for despedido. Se ele for desperdiçado. Então vai de cada um. Vozes de insatisfação aumentaram entre os distribuidores de Hatyodi por volta do final do ano passado. Embora tenha sido estabelecido que os ciclistas conseguiriam empregos em áreas relativamente próximas, enquanto aqueles em motocicletas recebiam pedidos de longa distância, mais motociclistas foram designados para esses trabalhos também, no caso assim, entrega de longa distância. Ao contrário do coração de Tóquio, onde os distribuidores podem receber uma série de pedidos movendo-se de um local de entrega para outro durante uma curta distância, é difícil continuar aceitando entregas em áreas próximas nos subúrbios. Para receber o próximo pedido, os distribuidores geralmente precisam retornar ao centro da cidade, onde os restaurantes estão reunidos, e viajar uma longa distância. Existe um limite para o número de pedidos que eles podem lidar fisicamente. Bom, isso é fato, né? Embora varie por região, o salário básico do Uber Eats varia de centenas de ienes, cerca de vários dólares por pedido, e um pagamento adicional é feito com base no período do tempo e no clima. Então você vê que até a sazonalidade influencia no din-din que eles ganham. No entanto, o valor do pagamento adicional depende em uma grande parte da decisão da empresa. Tocando nessa realidade, Taira disse: tenho sentimentos complexos misturados com apreciação pelo Uber. Então não sabe se ama, se odeia o Uber Eats, mas de qualquer maneira. Embora o Uber Eats permita trabalhos por contrato que um trabalhador
possa assumir individualmente sempre que quiser em seu tempo livre, o preço unitário é baixo e os trabalhadores precisam cumprir muitos pedidos. O funcionário do hotel, que aparentemente faz entregas até nos finais de semana, diz: preciso fazer, senão não poderei complementar a queda da minha renda e, acima de tudo, vou ficar preocupado se não estiver trabalhando, de uma forma ou de outra. Embora seu contrato com o hotel chegue no período de renovação neste mês de março, ele não acredita que o desempenho da empresa terá se recuperado até lá. Não ficaria surpreso se me despedissem. Gostaria de ganhar dinheiro quando puder. Então já deu para vocês terem ideia, né? Tá todo mundo na corda bamba. O taxista também passou a trabalhar mais horas à medida que se acostumava com o trabalho. Por volta do outono passado, ele começou a trabalhar mais de 12 horas por dia. Então já deu para vocês terem ideia, né? Se o cara trabalha mais de 12 horas por dia, ele não estava dirigindo o táxi. A partir das 8 ou 9 horas da manhã, ele acabou sofrendo dores no joelho com a cartilagem desgastada. Também, pô, ficar pedalando o dia inteiro, imagina. Eu me pergunto se isso também tem a ver com minha idade. Minha esposa tem me perguntado como meu joelho está. Deve ser a maneira dela perguntar por quanto tempo eu planejo continuar fazendo isso, disse o homem. Embora ele deseje retornar à sua principal linha de trabalho, no caso seria o táxi, as pessoas ainda não voltaram ao distrito de entretenimento, próximo à estação de Shinjuku, da qual o motorista dependia como uma grande fonte de renda. Então ele é motorista daqueles táxis que rodam à noite, porque tem uma série de taxistas que só rodam à noite, né? Então ele deve ser, pelo que deu a entender ali, desse tipo, porque ele fala do distrito de entretenimento. Então geralmente os locais sunacos, bares que funcionam mais à noite, eles sempre chamam taxistas, né? E deve ser o caso desse senhor aí. Os homens pedalam enquanto carregam não apenas grandes sacolas de entrega, mas também as amargas dificuldades de suas respectivas vidas. Então dá para vocês terem uma ideia de que como está a situação aqui no Japão. Tá, falar que tá sobrando emprego, não tá, né? Então, como já deu para vocês terem ideia na reportagem, os dois têm os empregos deles, tá? Mas praticamente não tem, porque como nenhum nem outro está exercendo a função, então é praticamente como se estivesse desempregado. E um deles procurou emprego também e não achou, tanto que teve que apelar para o Uber Eats. Por isso que eu falo, tomem cuidado com a falácia que está sobrando emprego no Japão, tá certo? Não estou fazendo alarmismo nenhum, porque emprego tem, mas não da forma que era antes. Então você vê que tem pessoas que estão procurando emprego e não estão encontrando, infelizmente. Mas vai fazer o quê, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.